Terapia da Gratidão, do livro de José Carlos de Luca, o Médico Jesus. Muito interessante, porque são pequenos tópicos a respeito das nossas doenças, né? E as doenças que a gente adquire por estar alheio ao plano espiritual. A maneira como a gente caminha nessa estrada aí, sem cuidar da espiritualidade da gente. E gratificante com relação a isso também foi o nosso tema hoje no estudo, que falamos sobre isso também, né? Sobre as nossas curas, nossas dores. Terapia da gratidão. Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e mesmo menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Isso é uma fala do Osho. E aqui já vou começar nossa conversa no sentido de que é impressionante como a gente se queixa, né? Como a gente faz as reclamações sobre tudo na vida, né? E no nosso tema hoje de estudo saiu a conversa da queixa, das reclamações. E aí eu comento que uma reclamação, ela não cria doença para si, ela cria doença para quem está na volta. Por incrível que pareça, uma pequena reclamação que entra na cabeça da gente nos transforma no mesmo momento, né? Para quem não gosta de viver dentro dessas reclamações. E ser grato, né? Ao viver, ao estar no momento onde a gente está, ao acordar, ao conseguir fazer coisas. A Ana comentou hoje ali no estudo a respeito de uma moça que ficou com ela, né? Pegou essa questão da ela. E ela comentou que ela desenvolveu um projeto, desenvolveu um programa que ela consegue se comunicar só pelo olhar, né? Ela desenvolveu um tablet e ela olha para o tablet fala junto com a IA, né? E consegue desenvolver isso. Então, é aquela questão do ir além do nossas capacidades. A gente tem tanta capacidade, a gente carrega tanta possibilidade de desenvolvimento e a gente, por algum motivo, fica restrito a pequenas coisas da nossa vida. Eu creio que cada ser humano colocado aqui na Terra pode ser o que quiser ser e pode enfrentar qualquer dificuldade. Porque a cada passo que a gente dá, a gente tem proteção. É lógico que essa proteção só existe quando a gente está nesse caminho moral, no caminho moral de Cristo. É a única maneira de a gente andar na evolução é nesse caminho moral. E aí, quando a gente fala no caminho moral, crer realmente que aquilo que foi ensinado por Cristo sirva para a nossa vida hoje. Ah, mas ele falou lá atrás, já era uma outra época, mas aquilo serve, imagina, 2026 anos atrás. E nós estamos usufruindo disso até hoje. Mas a gente não usufrui como deveria. A gente, muitas das vezes, não crê naquilo que acontece na vida da gente. E as transformações da vida da gente, eu acho engraçado isso porque quando a gente está nesse caminho de luz, as coisas acontecem quando a gente menos espera. Às vezes tu não está nem programado para aquilo. E surge na tua vida uma solução que não era para aquele momento. Tu não está passando por aquela dificuldade, a solução vem antes para ti. Aí o que a gente faz? Gratidão. Eu creio que é essa maneira, porque quando tu recebe, e nessa caminhada de gratidão, a gente está sempre recebendo. Todos os dias das nossas vidas, a gente recebe. A primeira escola da gratidão, quando a gente recebe, é dentro de casa. Né? A gente recebe a vida de uma mãe, de um pai. É a primeira gratidão. Aí a gente não aprende nesse desenvolvimento
que nós somos, de certa maneira, devedores a essa vida, né? Precisou aqueles dois seres se encontrarem, vivenciarem, para que eu esteja aqui hoje, para cada um de nós estar aqui hoje, sabe? E aí, quando a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente não para pensar que, mas meu pai era bruto, minha mãe não falava comigo, não me abraçava. Gente, eles nos deram a vida. A compreensão tem que ser minha e não deles. Eu tenho que compreender por que aqueles seres tinham tanta dificuldade nessa caminhada. Aí eu paro e penso, como eu falo sempre aqui para vocês, né? Para nós todos, porque eu também escuto o que eu falo. Quem foi aquela criança? Quem foi aquele adolescente? O que aconteceu naquela caminhada? Para nós nos tornarmos adultos que somos hoje. Quais eram as minhas dificuldades? E de que maneira eu hoje, na minha vida, consigo transformar isso? Continuando então. A gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. Hoje eu estava escutando um palestrante falar a respeito disso, né? Que quando a gente vive dentro da queixa, a gente atinge um grau de endorfina no corpo até 30%, porque ela é relativa ao teu estresse que tu cria na queixa, né? Então, quando a gente atinge esse grau de 30%, nós estamos realmente doentes. A comparação que se faz com relação a esses 30% é que uma pessoa que tem HIV ou uma pessoa que tem diabetes terminal, ela está nos 30%. E a gente não sabe disso e a gente não se dá conta que nós todos os dias da nossa vida a gente vai adoecendo por nós mesmos. O comentário hoje ali no estudo também é que quando a gente precisa de auxílio, que é necessário a todo momento, eu preciso me equalizar. Eu não posso pedir o auxílio se eu continuar reclamando de que maneira eu vou chegar em alguém. Quando eu vou no médico, é engraçado isso, né? E aí me lembrei do Dr. Lauro quando eu tive uma das crianças doentes, e aí eu fui no Dr. Lauro, e aí eu cheguei pro Dr. Lauro já dizendo o que ela tinha, né? Digo, doutora, minha guria tá com febre, para mim infecção estomacal, não sei o que. Ele começou a rir assim, qual é a mesma faculdade que tu fez? Porque eu não era médico em nenhum momento, né? Então a gente cria essas questões, e aí ele me mostrou que a gente precisa de todo mundo nesse auxílio. Que a nossa caminhada é determinada também pelos outros. Como que eu posso me aproximar de alguém reclamando da vida? Né? Vão atravessar a rua, lógico, lá vem o Ronaldo, lá vem me chatear de novo. Não traz nada que preste, né? Então essa transformação nossa é um passo de cada vez, né? Como tudo que a gente faz na vida. Quando o bebê, para aprender a caminhar, quantas quedas se tem, né? Tudo na necessidade. Nós aqui adultos, quantas quedas? Quantas necessidades? Quantos auxílios? Aí quando a gente vem para cá, que eu falo sempre, né? Eu quando eu venho para cá toda semana, tento não faltar nunca. É eu que estou precisando de auxílio. Por incrível que pareça, a minha doação dentro da casa é o reconhecimento, o carinho, o amor que cada um que chega aqui, que passa e me traz. Então, é lógico que eu tenho que trazer uma palavra boa. É lógico que eu tenho que ter a parte de escutar muito melhor, né? E eu tenho que ser grato a cada um que vem aqui, todos os dias. Tem que ser no sentido de amor mesmo, né?
porque a energia que está aqui dentro dessa sala hoje é que faz eu dormir bem hoje à noite. Me transforma. Aí, quando eu faço as minhas orações à noite, eu sempre penso no grupo que está aqui dentro. Eu sempre coloco cada pessoa, aí a pessoa que não veio, que eu sei que é mais fiel, assim, eu lembro, por que será que não veio? Eu vou lá, sabe? Na gratidão que eu tenho que ter. Tenho que ter no sentido para mim, né? Não é devedor a alguma coisa, é nesse meu sentido. Eu tenho que ter comigo isso, né? É o meu processo. E é todo dia. Quando eu vou lá na Becker, gratidão ao atendimento, né? A disponibilidade de conversar comigo. É nesse sentido. Esse dia eu comentei, né, a respeito de uma outra conversa que a gente teve, a respeito de uma... Eu sou muito de chegar nos lugares já dando bom dia e já, né? E nem todo mundo está bem naquele local, né? Às vezes tem uma cara meio amarrada e tal. Mas eu faço o possível para compreender. Se eu não for destratado, tá tudo beleza, né? É a minha intenção. Porque eu acho, gente, que é a maneira como a gente se apresenta transforma o ambiente. Sabe? E não deixar que o ambiente transforme a gente. Que é uma luta também. Para quem trabalha com várias pessoas em vários locais, né? É muita energia. Tu tem que compreender cada pessoa que chega para falar contigo. Mas tem horas que tu não tá bom. Vai para um cantinho lá, né? Dá uma orada, conversa com Deus, pede para o guia espiritual dar uma chegada ali para acalmar o nosso ambiente, né? A nossa vida. Dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação. Embora na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes. Não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta. Tendo enfrentado as mais rudes provações, sem merecê-las, jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho do seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores. No que padecemos da enfermidade da ingratidão, aprendemos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura, se nos recusamos a seguir suas prescrições. E aí eu sempre comento isso, né? Como a gente quer receber se a gente não está apto? Sabe? Como que eu vou querer vencer meus obstáculos se eu não entrego nada em troca? E a nossa vida é de entrega. Se eu auxilio alguém, eu vou receber auxílio, né? É o reflexo do espelho, como a gente fala sempre, né? Aquilo que eu dou, ele vem de volta. Se eu dou em grau pequeno, vem em grau pequeno. É a minha capacidade. Se eu dou em grau grande, ele vem em grau grande. Quando a gente chegar nessa transformação do planeta em que todos seremos amorosos e as maldades vão ficar de fora, vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar. Se a gente não chegar nessa encarnação, a gente chega na próxima, né? Eu vou voltar, né, Eliane? E a nossa tendência é que se a gente não começar essa transformação agora, talvez a gente não venha para o planeta Terra. Talvez a gente vá para um planeta mais primitivo, né? Mas aí a escolha é nossa. É eu que estou escolhendo aqui e agora qual planeta que eu quero conhecer, sabe? Eu chamei a Eliane porque eu comentei com ela que eu não pretendo voltar para a Terra, eu quero ir para um planeta mais evoluído. Estou lutando para isso, não sei se eu vou conseguir. Eu dou umas falhadas muito seguidas, né? Sabe? Mas a tendência nossa é, nessa evolução, criar esse ambiente, né? E a gratidão faz com que tu reconheça que o outro não tem as culpas que a gente quer dar para ele. Sabe? Quando a gente determina para nossa vida que fulano fez isso para mim,
se eu sou grato àquela pessoa existir na minha vida até para fazer o que deve fazer comigo, a minha evolução se transforma, ela cresce, ela vai adiante. Eu comentei, eu acho que foi, não sei se foi na semana passada ou foi no estudo, que eu comentei que foi no estudo, que quando a gente encontra um morador de rua, ao auxiliar o morador de rua, a gente também está sendo auxiliado por ele. É para isso que existem essas condições. Ah, mas por que existe tanto morador de rua? Escolha da pessoa, por algum motivo. Né? Tem gente que é feliz morando na rua, por incrível que pareça. Aí o meu auxílio que ele pode me dar é, eu estou aprendendo com ele alguma coisa, eu estou convivendo com ele, eu me disponho a abrir mão de alguma coisa da minha vida. A gente sempre que fala sobre auxílio, a gente pensa no bem material. Ah, vou dar um lanche, alguma coisa assim. Mas será que uma palavra, às vezes, um abraço, que nem aqui fala sobre Jesus, né? Que ele recebeu o que era mais necessitado na volta dele. Ele não andava dentro das cidades, ele andava fora, na periferia. Né? A gente anda na periferia. Por incrível que pareça, não se dá conta. A gente acha que anda dentro do setor de luz, mas a gente anda na periferia. Uns porque querem, outros por necessidade e outros para transformação. E a periferia, essa que eu falo, é tão necessária para nós, para nossa caminhada de conduta, de enxergar que aquilo não nos serve na caminhada. Esses processos, por incrível que pareça, a gente falando aqui, ele tem eu sempre comento que ele tem um lado difícil, que é a gente assimilar isso. É a gente aceitar, quebrar os paradigmas do nosso cérebro, aquela cultura que a gente carrega, que está arraigada em nós, para a gente fazer essa transformação. Todos nós somos iguais, todos nós somos necessitados. Não é o que eu visto, não é o que eu como, não é o carro que eu tenho, não é isso que me faz diferente de ninguém. Quando a gente fala sobre cura, é o olhar interno, é quem eu sou. Eu só me curo, e a minha andança aqui dentro do centro espírita, desde que eu comecei a vir para cá, e a minha cura se começou nesse processo, porque a minha cura está no entendimento. É todos os meus estudos, é o que eu convivo, as pessoas que me mostram alguma coisa, e eu começo a compreender. E aí eu comecei a me curar, porque eu vi que o meu processo era igual ou pior do que muita gente. Então, nesse processo, eu preciso me equalizar, eu preciso me evoluir, encontrar esse caminho melhor. Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está enfermo, mas será que já agradecemos aos demais que funcionam perfeitamente? Talvez alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Presos a uma cama, perceberemos o quanto éramos felizes antes da doença, pela simples faculdade de andar alguns passos. E quantos passos nós não demos, presos à reclamação inúteis? Geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. O fato de você estar respirando nesse momento é um grande milagre. Já se deu conta disso? Tente sentir as batidas do seu coração. Imagine o sangue percorrendo em extensão considerável de vasos e artérias. Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para a sua sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua direta colaboração. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? E aqui nesse tema aqui, eu lembro que eu falei também a respeito disso quando eu compreendi a importância de cada alimento que eu consumo. E foi há pouco tempo, assim, até então eu consumia alimento porque eu tinha que consumir alimento, né? Era a minha gasolina. E aí, quando
meu guia me mostrou o porquê que aquele alimento era necessário, a maneira como ele tinha sido produzido, a maneira como a semente foi colocada na terra, que produziu aquela árvore, que produziu aquele fruto. Aí quando eu vou colher aquele fruto hoje, eu vou com respeito. Eu consigo entender que aquilo vai me nutrir. Mas eu fui aprender agora, esse ano. Então é esse processo da gratidão. Estou com 60 anos, como eu falo sempre aqui. É um processo que levou todo esse tempo, né? É uma abertura de caminho a cada passo que a gente dá. Quero chegar com 90 anos, se Deus quiser, mais evoluído com relação ao resto das coisas. E grato, porque eu só estou aqui de pé, porque esse alimento me fortalece. Grato pela pessoa que faz o alimento, que produz, que coloca na panela, que cozinha, que faz, né? Raquel, né? Que está ali, Dona Solange. Então, é nesse sentido, assim, hoje eu vi também um tema falando sobre isso, né? O porquê que as crianças de hoje não têm essa conexão da gratidão com as pessoas da família, né? E aí um psicólogo conseguiu desenvolver um estudo e descobriu que o problema está no telefone, na foto do telefone. Aí o pessoal disse, tá, mas qual o motivo da foto? A foto do telefone, ou a foto de uma câmera digital, ela entra ali e não tem para onde guardar. Ela é guardada na nuvem, no caso, né? Não tem uma outra maneira, não é revelada aquela foto, né? Ela fica ali. Antigamente, na nossa vida antiga, né? A gente tinha álbum de fotografia. E a conexão que a gente tinha com aquele álbum, de olhar em família o álbum, e tu saber quem era o teu avô, a tua avó, sabe? Saber aquela outra pessoa desconhecida que estava lá, que poderia ser um amigo da família, de que família era, nos conectava ao entendimento de sermos da família, de estar presente com aquelas pessoas ali. E aí o tema desse psicólogo, ele começou a fazer um tratamento com as pessoas relativa a um álbum. Então ele pedia que cada pessoa que começasse o tratamento com ele, que era um estudo também, ele continuou nesse estudo, produzisse um álbum, que tivesse 5 fotografias em cada página, um álbum de 12 páginas. E que essas 5 fotografias que fossem colocadas tivessem realmente uma conexão, que não fosse aleatório, sabe? Todas as pessoas que passaram pelo tratamento com ele, a partir do álbum, transformaram o pensamento. Ah, mas quer dizer então que um álbum transforma? Não só o álbum, é o entendimento do que aquilo representa pra gente. Tá? E aí eu vou além, depois que eu vi esse tema, eu vou além assim, ó. Um filme em família, em que todos sentam juntos para assistir o mesmo filme e discutir sobre o filme. Ou a leitura de um livro que se passa de mãe para filho, de filho para pai, para irmão. Tudo isso conecta porque há uma conversa a respeito daquilo. Lá na frente, quando a gente for caminhar, a gente vai olhar e dizer assim, não, eu gosto de ler porque minha mãe era leitora voraz, né? Eu entendo o filme porque o meu pai me explicava como é que é. Então, a conexão da gratidão, não precisa, gratidão meu pai porque ele me ensinou a ver filme, gratidão minha mãe. Não, a conexão da gratidão está em entender que aquela pessoa foi importante para nós. Essa é a nossa caminhada. Para encerrar, que já estamos quase em cima. Geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias. Nossa, esse aqui eu já li, né? Converse carinhosamente com o seu corpo. Agradeça a todos os seus órgãos, o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Desculpe-se também por não ter dado a eles a devida atenção e cuidado. Agradeça também a doença que o visita, na certeza de que ela é remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acometem o ser humano,
que é a falta de gratidão. Não esqueça que para ser abençoado pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. Simples e direto, né? Agradecer a nossa vida, abençoar a nossa vida todos os dias, né? Eu aprendi no Face, geralmente a pessoa está de aniversário, até a frase é sempre a mesma, né? Mas é que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus permita a que a gente entenda o que é uma bênção. E uma bênção é o café da manhã. Uma bênção é o olhar, né? A visão, é o escutar. Uma bênção, como eu digo sempre para quem mora no meio rural, é olhar a natureza de uma maneira mais sábia, mais compreensiva. Saber que cada detalhe daquela natureza foi criado por Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Ele está aqui agora, em cada ato nosso, em cada pensamento nosso. Como centelha divina que somos dele. A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. A gratidão, gente, na alegria, essa semana, para mim, desde a semana passada, assim, e como eu falo sempre, eu ando nas nuvens sempre, né? Agora comecei a caminhar só em nuvens. Tanta coisa está acontecendo ali, comigo ali em casa, que eu fico pensando assim, até que ponto isso me torna tão merecedor, né? É gratidão pura, assim, eu estou num momento assim da minha vida de estágio pleno sobre a gratidão, porque todos os dias alguma coisa diferente, transformadora. E eu cuido muito, porque às vezes eu penso que eu não estou dando conta, que é muita coisa. E aí eu cuido porque eu não quero que isso pare, né? Eu estou torcendo para que continue. Então, assim, tá puxado, né? Mas tá realizando, assim, é uma coisa que é impressionante. Se cada um de nós abrir esse espaço para a vida, para que as coisas cheguem, e a gratidão seja verdadeira com fé, eu tenho certeza que a gente vai pedir férias em seguida. Porque dá vontade de dar uma parada, tipo assim, calma, sabe? Mas eu não quero que termine. Então é isso que eu penso. A gratidão vai nos tornar, a cada dia, melhor nessa nossa caminhada. E gratidão eu sinto agora por estarmos todos aqui trocando essa ideia. E que cada um de nós aqui possa, nesse momento, levar para casa esse pensamento. Né? E agradecer a nossa casa mesmo, os móveis que a gente tem dentro de casa, o sofá que a gente senta e espicha as pernas, a cama que a gente deita, aquele animalzinho que está lá esperando, que chega fazendo festa, que é transformador para nós também, sabe? Cada detalhe assim, ó. A possibilidade que a gente tem de ter um trabalho, de poder conquistar, angariar coisas, vencer esses obstáculos que a gente tem, né? A gratidão daquelas pessoas que já nos deixaram, mas que nos deixaram um legado, uma vida, um conhecimento, um carinho, o amor. É nesse sentido que a gente tem que olhar, né? Porque nós também precisamos deixar para alguém isso. A nossa vitória final não é a quantidade de gente que vai falar o bem ou o mal. A nossa vitória final é quantos eu vou transformar. Quantos vão lembrar de mim? Não preciso ir no meu enterro, no meu velório. Isso não é necessário para a minha vida, mas é que no passar do tempo vai haver uma lembrança. É o álbum de fotografia de cada um de nós. Que façamos isso na nossa vida agora. Gratidão, pessoal. Primeiro, um aviso que o seu Dirceu vem na primeira e na terceira sexta do mês. Tá? Mais uma vez, vamos agradecer
a espiritualidade trabalhadora dessa casa, nosso Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai, que nos permitiu chegar até aqui hoje, que possamos sair renovados, pôr em prática esse sentimento tão nobre da gratidão nos nossos dias, nas coisas simples da nossa vida, mas que são para outros irmãos, às vezes, a necessidade e o desejo. Que tenhamos esse entendimento e que possamos aflorar em nós esse sentimento tão lindo. Vamos fazer agora a oração que o nosso Mestre nos ensinou, pensando em cada palavra que nós proferimos, para que ela faça sentido dentro do nosso coração e da nossa cabeça. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim